Uma boa noite, com a graça e a paz de Jesus Cristo. Alegria estar juntamente com a comunidade Mosaico, compartilhando a palavra do Senhor. Muito grato a Rodrigo, pastor nosso, também pastor da nossa família, que nos acolheu juntamente com essa comunidade no final do ano passado. E nós somos muito gratos ao Senhor por toda a atenção que temos recebido do pastor, do PG, de toda a equipe ministerial que nos acolhe. Para quem não me conhece, meu nome é Rômulo, sou casado com essa mulher muito linda aqui, que é a Sheila, e somos pais do Samuel, que também está servindo aqui na equipe de mídia. E é com alegria em nosso coração que eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia, o seu smartphone, no capítulo 3 de Ruth. Estamos embarcando nessa temporada do Evangelho em Ruth, e hoje estamos aí no 9º episódio. Se você não tem acompanhado, você vai poder acessar o YouTube da Mosaico e ver os episódios anteriores, cada mensagem com a direção do Espírito Santo para a edificação da sua vida e da sua família também. Nos episódios anteriores, vou fazer referência particularmente aos 2 últimos, nós vimos com o Rodrigo como Deus se apresenta como Deus da proteção. O Deus em que encontramos refúgio. Esse foi o episódio 7. E vimos como Ruth pôde encontrar, a partir da sua concepção, da sua relação com o Deus que ela abraçou, o Deus que ela entendeu como sendo Deus verdadeiro, ela encontrou refúgio no Senhor. No episódio 8, domingo passado, nós vimos com o Beto como Deus é o Deus que se apresenta acolhendo, o Deus do acolhimento. Então nós vimos no episódio do domingo passado, se você não estava aqui, você vai se lembrar que Ruth se lançou numa empreitada ousada para ir buscar espigas no campo e, por acaso, entre aspas, foi parar no campo de Boaz. Nessa situação ela se põe em risco, evidentemente, porque ela era uma estrangeira na sua condição, e ainda não bastasse ser estrangeira, ela ainda era moabita. O que gerava no povo de Israel uma rejeição especial, porque os moabitas já havia uma relação de animosidade, como nós já vimos num dos primeiros episódios da série, pela sua condição de estarem afastados da congregação, por uma ordenança do próprio Deus. Então ela se lança. E nós vimos ainda que, de maneira semelhante a Ruth, Beto bateu nesse ponto no domingo passado, nesse episódio, que a semelhança dela, nós nos tornamos estrangeiros a partir da queda. O episódio da queda, no Gênesis, nos torna estrangeiros porque separados de Deus. E nessa condição, Ruth, ela se encontra como estrangeira. Nós também, a partir de caídos no nosso pecado, no pecado existencial, saltamos para fora de Deus e nos tornamos também estrangeiros. Vimos ainda que Boaz, ele age com graça, acolhendo Ruth. E assim, Boaz, ele aponta para um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo por meio do qual nós fomos integrados na família de Deus. Então, assim, concluindo o último episódio, só para reavivar a sua memória, nós deixamos de ser estrangeiros, e isso o apóstolo Paulo já nos assegura quando ele escreve a sua carta aos Efésios, dizendo que, lá no capítulo 2, que agora vocês não são mais estrangeiros nem peregrinos, mas vocês são concidadãos, membros da família de Deus. Então vejam que coisa. E por fim, no final do episódio, nós fomos desafiados a fazer com que outras pessoas conheçam e se relacionem com o dono do campo. O dono do campo, que no texto bíblico exposto, era Boaz. Mas precisamos hoje nos relacionar, ter a ousadia de entrar nesse campo. E ao entrar nesse campo, nos dirigirmos ao dono do campo, que é o próprio Senhor. E é nesse sentido que a gente entra no novo cenário. Falamos, rememorando, sobre o Deus da proteção. Falamos no último domingo sobre o Deus do acolhimento.
E hoje nós vamos falar sobre o Deus do descanso. É sobre o Deus do descanso que nós teceremos as nossas reflexões, a nossa exposição na noite de hoje. Você já abriu aí no capítulo 3 de Ruth? Apenas para você se situar um pouquinho acima, o texto, como a gente está numa série, o texto no domingo passado, ele acabou ali no verso 19. Dos versos 20 aos versos 23, você vai ver que Noemi, ela descobre a partir do relato de Ruth, que saiu para colher migalhas, né? Ela sai para colher migalhas e ela volta com uma quantidade muito significativa. Ela volta com um efa de grãos. Se você for ver no texto, ela volta com um efa. Um efa, existem diferentes transições sobre quanto seria um efa. Uns dizem que seria aproximadamente 18 quilos, outros vão dizer 32 quilos. Eu prefiro ficar com uma tradição um pouco mais moderada, porque imaginando uma mulher carregando um garrafão de água mineral, que são 20 quilos, jogar para 32 ficaria um pouco forçado. Então, eu acredito que 21 garrafão de água mineral, você se imagina aí, você que é mulher, levando um garrafão de água mineral, era o peso que Ruth estava levando naquela ocasião de grãos, pela benevolência de Boaz, porque no que dependesse dela, ela ia voltar ali com 2 quilinhos, mas ela voltou com 20. E assim, a generosidade demonstrada faz com que Noemi, ela descubra algo que muda a rota da história e do pensamento. Por quê? Porque aquela Noemi, que antes estava muito entristecida, muito amargurada, como nós já vimos em outro episódio da série, agora ela muda de postura, e você vai ver aqui no verso 20, que ela diz assim, ela exclama, se você está com a Bíblia aberta, leia comigo, seja abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e os mortos. Ora, essa era a mesma Noemi que no final do capítulo 1, ela estava dizendo assim, o Senhor se voltou contra mim, o Senhor me amargurou, o Senhor quer me destruir, o Senhor quer me ver numa situação das piores. Mas agora ela muda a postura, porque ela reconhece a benevolência de Deus, e ela diz assim, só pode ter sido Deus. Deus está inaugurando um novo cenário. E nesse novo cenário, pela primeira vez no livro, é mencionado, aí no verso 20, quando ela diz assim, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores, ou nossos redentores. Aqui, muito importante, gente, muito importante, a gente se depara com um termo que ele fundamenta a teologia do livro. Não se pode falar em teologia no livro de Ruth sem falar nesse termo, redentor, ou resgatador, conforme a versão da sua Bíblia, que no original do texto é a expressão Goel, ou Goal. E essa teologia do livro, ela está fundamentada em torno desse termo. O resgatador, se você pode anotar aí, e você consulta em casa depois, ele tinha uma função na sociedade de Israel. A função do resgatador, você vai ver lá em Números 35, que ele poderia vingar, ele tinha o direito de vingar a morte de um parente, ele poderia comprar de volta bens da família que tivessem sido vendidos para pagar dívidas, ele poderia comprar de volta um parente vendido à escravidão, porque havia, quando a pessoa devia muito, né, não é como hoje, que a gente pode ir para o Serasa, a gente pode ir para o SPC, a gente pode ir para o cadastro de inadimplência. Naquela época, a pessoa que devia era vendido à escravidão, se tornava escravo do servo do seu senhor. E aquele resgatador, ele ia lá de tempos em tempos, ele tinha esse direito de no ano do jubileu, ir lá e resgatar aquela pessoa. Ele pagava a dívida daquela pessoa, ele assumia aquela pessoa. E uma das últimas atribuições do Goel, do redentor, do resgatador, era casar-se com a viúva de um parente falecido conforme a lei do levirato. A lei do levirato já foi mencionada aqui também, levirato que vem de levir, irmão do marido, ela está muito bem disposta lá no capítulo 25 do Deuteronômio. Lá você vai encontrar a regra que Deus deixa para Moisés, que se um homem ele falecer e não tiver filhos com a sua esposa, o seu irmão mais próximo será aquele que poderá desposá-la, ter filhos com ela, e o primeiro filho que nascesse desse casamento com a viúva
seria filho, considerado filho do falecido, para assim dar continuidade, descendência à linhagem do nome dele, porque era algo muito triste se pensar num nome sendo extinto, sem descendência. Então, essas eram as funções que o resgatador, que o redentor, ele poderia desempenhar na sociedade de Israel. E é então que chegamos ao capítulo 3. Você está comigo? 3, verso 1 diz assim: certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lugar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que ele tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se. E ele dirá a você o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Aqui, faça uma pausa aí na sua leitura bíblica, nós temos um plano ousado, um plano muito ousado. E nós vamos ver por que esse plano era um plano ousado. Noemi, ela resolve buscar um lar para Ruth. Vocês vão puxar na memória, depois voltem lá no capítulo 1, que Noemi, quando ela tenta fazer com que as suas noras se despeçam dela e voltem para a terra de Moabe, ela diz assim: olha, vocês precisam encontrar um lugar seguro junto aos maridos que vocês possam constituir. Você vai ver isso especificamente lá no verso 9 do capítulo 1. E a mesma expressão que está lá é a expressão que está aqui. Conforme a versão da sua Bíblia, algumas vão dizer assim: um lar para que você encontre descanso, um lar para que você encontre segurança, um lar para que você encontre felicidade. Seja qual for a versão da Bíblia, o termo original é o mesmo, é o termo manoar. O que foi isso, Rômulo? Manoar. É porque é um finalzinho do termo que é CH, né? Então, mas a gente fala comumente, aportuguesando, Manoá. Você conhece alguém chamado Manoá? Pô, o nome Manoá, que inclusive é o nome do pai de Sansão. Se você for ver lá na história dos Juízes, né, o pai de Sansão, havia um homem que se chamava Manoá. E esse nome Manoá, já fica como sugestão para você pensar para os seus filhos futuros, significa lugar de descanso. Veja que bonito. Manoá significa lugar de descanso. E é o termo que está aqui. Esse termo que Noemi cita nessa porção do primeiro verso do capítulo 3, é o termo que Deus usa quando fala com Moisés. Eu não sei se você lembra de um ADR que Moisés teve com Deus, e ele disse assim: eu não vou, Deus disse, eu não vou mais com esse povo, eu vou acabar com esse povo miserável, povo que só me dá dor de cabeça. Aí Moisés: não, Senhor, eu não vou deixar que o Senhor acabe, porque se o Senhor tiver que acabar, o Senhor vai ter que acabar comigo primeiro, porque eu não vou agora seguir desse jeito se o Senhor não for comigo, porque o Senhor prometeu que ia, e agora o Senhor vai ter que ir, porque o Senhor disse, porque o Senhor é fiel à sua promessa, o Senhor não pode falhar, o Senhor falou com Abraão, com Isaac e com Jacó, e agora como é que história é essa de que o Senhor não vai mais, vai mandar um anjo comigo? Deus disse: está certo, eu vou. Você está insistindo, eu vou. E a minha presença irá contigo, e a minha presença te dará descanso. Essa mesma expressão de Deus, citada com Moisés, é a expressão que está aqui. Um lugar de descanso. O lar como alvo do plano. Esse era o plano de Noemi. Fazer com que Noemi desse para Ruth um ambiente, um novo viver. Um viver em descanso. E nós não podemos deixar de pensar que o lar que Deus quer para nós também deve ser um lugar de descanso. Eu lembro que nesse período pandêmico que ainda estamos vivendo, graças a Deus estamos saindo dele, mas num período de maior enclausuramento, no lockdown mais fechado, tudo que se fazia era ficar em casa.
E esse bordão ele foi martelado várias vezes com várias hashtags: fica em casa, fica em casa, fica em casa. E para a tristeza de muitos, a casa, ficar em casa, significou voltar a viver relações que já estavam em completa desarmonia, que já estavam completamente desconstruídas, estavam por um fio. E aquilo que era estar em casa se tornava um martírio, porque agora eu tinha que encontrar o meu cônjuge, ficar com ele o dia inteiro. Não dava só para, na hora de dormir, chegava ali, oi, um beijinho. Não, agora a gente tem que parar, a gente tem que conversar, a gente tem que sentar na mesma mesa. E essa mesa, que é a mesa do lar, é a mesa onde eu como, é a mesa onde eu estou fazendo aqui o meu home office, é a mesa onde o meu filho está fazendo EAD, é a mesa e fica aquele turbilhão e o lar virou uma confusão. O lar deixou de ser um lugar de descanso. E a gente não se deu conta disso. A gente estava numa casa que não era lar. Mas o projeto de Deus é que nós tenhamos um lar. Você pode não ter uma casa, mas o lugar onde você mora, Deus deseja que seja um lar. Lembra daquela canção antiga? Não sei se você vai lembrar. Jogue suas mãos para os céus e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê. Você pode estar num palácio, mas você pode estar numa kitnet. O que dá a beleza e a singularidade de um lar é a presença de Deus. Não é o porcelanato que reveste, não é o papel de parede da sua casa, mas é a presença de Deus. O Deus que garante e assegura descanso para aqueles que nele esperam. Mas vamos prosseguindo, porque agora, depois desse plano ousado, nós chegamos naquilo que é, posso chamar assim, ousadamente, de 50 tons de redenção. 50 tons, porque isso aqui que Noemi deu ideia para Ruth fazer, vou lhe ser sincero, meu irmão, minha irmã. Imagine você nessa situação. Imagine todo o cenário sensual que está envolvido numa circunstância como essa. Você tinha ali a personificação do Christian Grey bíblico, só que salvo, redimido pela graça. Claro, não é, gente? Mas Ruth era completamente vulnerável. Da mesma forma que a jornalistazinha lá, Anastasia. Ela era completamente vulnerável. Esse plano ousado tinha um elevado grau de risco. Por quê? Porque, primeiro, Ruth era mulher. Nós estamos num contexto cultural em que a mulher ela já tinha muito pouca ou quase nenhuma condição de se impor. Ela era viúva, o que lhe dava a completa condição de desamparo. E ela era moabita, ou seja, ela já tinha uma ancestralidade que lhe assegurava a rejeição. Lhe assegurava a rejeição. Os ouvintes do texto, certamente, quando os primeiros judeus, ao ouvirem esse texto de Ruth, era inevitável que viesse à memória deles o relato do Gênesis. Lá em Gênesis 19, quando se está contada a origem do povo de Moabe, que já foi abordado aqui num dos episódios, um incesto de Ló com as suas filhas, por iniciativa das suas filhas, que queriam que a descendência do seu pai não fosse extinta. Então elas fizeram algo errado com uma boa intenção. Elas que não, se a gente ficar aqui a gente vai morrer, a gente não pode se casar com ninguém da terra. Então, numa noite escura, com o pai bêbado, elas tiveram contato sexual. E aí quem estava ouvindo essa história e dizia assim, não sei não, Boaz bêbado, uma eira escura, uma moabita, eu já vi essa conversa em outro lugar. Os primeiros leitores, os primeiros ouvintes, eles tiveram essa mesma impressão. Tudo nesse plano era desfavorável a Ruth. A aposta de Noemi, a fé que Noemi tinha em Deus,
era a partir do relato de Ruth, porque Noemi ela não se encontrou com Boaz. Quem se encontrou com Boaz foi Ruth. Mas a partir do relato de Ruth, ela pode ter segurança de que Boaz é um homem de caráter, é um homem que teme ao Senhor. Então vale a pena o risco, vale a pena o risco. Quando chega na execução do plano, e aí você vai poder ver essa execução do plano com mais detalhes a partir do verso 7, que diz assim: quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre, foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproxima-se, sem ser notada, descobre os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou, se assustou ao ver uma mulher deitada aos seus pés e perguntou a ele: quem é você? Sou sua serva Ruth, disse ela. Estende a sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é resgatador. E prosseguindo, no verso 10, Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Esse seu gesto de bondade é ainda maior que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Eu farei por você tudo o que você me pedir. Todos os seus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que eu sou o resgatador, mas há ainda um outro parente que é mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã nós veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até pela manhã. Ela ficou deitada aos pés dele, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. E Boaz pensou: ninguém deve saber que essa mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Aqui nós vemos que Ruth, ao executar o plano, embora as instruções que Noemi tivesse dado fossem instruções com um certo grau de ambiguidade, Ruth foi direta. Quando Boaz despertou, ela já foi direto e: estende a sua capa sobre mim, porque o Senhor é resgatador. Ela foi direta, como se fosse hoje, chegasse no encontro, um homem e uma mulher, ela diz assim: você vai casar comigo? Eu quero que você case comigo. Já pensou um tipo de conversa assim? Aquela enrolação, aquele nhenhenhen, o camarada já vai cozinhando ali, 5 anos, 6 anos, e a mulher não tem coragem de dizer: será que é, será que não é? Aí vem mais noivado, mais 4 anos, já estão fazendo 9, e aquela coisa toda, e falta aquela firmeza de dizer assim: você tem que casar comigo. Ruth foi direta. Ruth não deu margens para ambiguidade. É claro que foi, de certa maneira, algo movido pelo temor, pela confiança daquilo que ela tinha ouvido de Noemi. Então, porque Ruth era moabita, ela não tinha ideia sobre lei do levirato, sobre o papel social do irmão. E esses contornos eram contornos muito bem definidos na lei mosaica, a lei que Deus deixou para o seu povo. Nos outros povos era diferente. Então, crendo no testemunho da lei recebido dos seus parentes, claro, inevitavelmente, ela conviveu por pelo menos 10 anos na casa dos familiares, com seu esposo, até que esse veio a falecer, e depois mais um tempo com Noemi. E ela foi direta, sem arrodeios, com a convicção de que Boaz possuía algumas virtudes que são dignas de nota. Primeiro, Boaz era íntegro. Boaz, ele não se aproveitou da fragilidade e da vulnerabilidade de Ruth. Boaz era fiel a Deus. Segundo, mesmo embriagado, porque o texto ele nos fala que Boaz ele já estava um pouco alegre, já estava realmente, virou um pouquinho pote além da conta. Mas mesmo embriagado, ele invocou o nome do Senhor para abençoá-la. Você percebeu isso no texto?
Seja bendita, minha filha. Seja bendita, Ruth. Seja abençoada. O Senhor te abençoe, porque essa benevolência que você está fazendo aqui ainda é maior do que a primeira. Isso mostra para a gente que aquilo que normalmente acontece conosco, que a gente dá desculpas quando a gente está com a cabeça quente, quando a gente está transtornado, transtornada, a gente justifica dizendo assim, eu estava fora de mim, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Eu lembro as palavras do Senhor Jesus nos dizendo que a boca ela fala daquilo que o coração está cheio. Então mesmo com um teor de álcool um pouco acima do normal, não havia outra coisa no coração de Boaz a não ser desejar que a bênção de Deus estivesse sobre Ruth. Não foi balela, não foi charminho, quando eles se encontraram lá no campo, dizendo, minha filha, Deus te abençoe, sobre o Senhor, sobre cujas asas você veio buscar refúgio, que Ele te abençoe. Não foi um chavecozinho, não foi um papinho furado. Era verdade. Ele desejava a bênção do Senhor sobre Ruth. E ele reconheceu, em próximo lugar, a virtude que Ruth demonstrou, nesse pacto amoroso com Noemi. Ele testemunhou, inclusive, que essa virtude era reconhecida por toda a cidade. Toda a cidade sabia da história de Ruth e sabia da virtude de Ruth. Boaz, como mais uma de suas qualidades dignas de nota, ele é firme em sua postura. Isso aqui é o que a gente chama hoje de um cabra macho. Porque ele diz assim, olha, eu tenho que ser honesto. Eu sei que existe outro resgatador na minha frente. Ele tem a preferência. Eu venho depois. Então ele já é honesto daí. Mas aí ele declara. E ele declara firmemente que eu vou te resgatar. Em outras palavras, eu vou casar com você sim. Eu gosto de mulher direta. Você não disse para eu estender a minha capa sobre você? Então eu vou casar com você. E eu vou casar com você não é de qualquer jeito. Eu vou casar com você jurando pelo Senhor. Porque tão certo como vive o Senhor, eu te resgatarei. O coração de Ruth foi a mil não ouvindo uma coisa dessa. Ou seja, todo aquele medo, todo aquele receio de que o plano desse errado, agora, eu já tenho a certeza da palavra de Boaz. E é importante nós vermos aqui, queridos e queridas, a manifestação da graça de Deus. Por quê? Nós temos a graça de Deus aqui. Porque Ruth, ela não merece ser redimida. Ruth é uma moabita. Ruth é uma estrangeira. Ela não merece ser redimida, mas será. Boaz, ele não precisa redimir Ruth. Afinal de contas, ele não pode casar com qualquer outra mulher de Israel. Ele não precisa redimir Ruth, mas ele redimirá, mas ele resgatará. E aqui nós vemos uma relação humana desenhada nas Escrituras que aponta para um tipo perfeito de resgatador e de resgatada, de redentor e de redimida, que é Cristo e a igreja. Amém, gente? Amém. Por quê? Porque nós não merecemos a redenção, mas nós seremos e somos redimidos pela fé. Deus, quando olha para nós, Ele não precisava nos resgatar, mas Ele fez isso pela graça em Cristo Jesus. Lembra lá do que Paulo escreveu aos Efésios? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Deus não precisava redimir, mas Ele redimiu. Esse nosso resgate, ele é um resgate perfeito. É um motivo para nós, assim como Ruth se alegrou, e a gente pode inferir isso porque ficaram dissipadas todas as dúvidas. Nós também podemos nos alegrar, porque é isso que o apóstolo Pedro, você pode anotar aí, 1 Pedro, capítulo 1, 17, 18, 19, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Não foi de qualquer maneira que a nossa redenção chegou, querido, querida. A nossa redenção chegou pelo precioso sangue de Jesus.
Nós que éramos estrangeiros, fomos alvo da graça de um Redentor que olhou para nós. E esse Redentor que olhou para nós, na continuidade do texto, você vai ver que Ruth, ela saiu para viver um plano em busca de descanso, não de felicidade. Por quê? Porque Deus, Ele não quer dar felicidade, Ele quer dar descanso. São conceitos diferentes. Pare de dar uma de Will Smith e sair em busca da felicidade. Você não vai encontrar felicidade. Por mais que você procure. Mas descanso, esse sim. Se você procurar no lugar certo, que é o nosso Redentor, você terá. Amém, queridos? E é assim que nós chegamos à grande questão. Descansar em Deus é ter paz, alegria. Não é ficar parado na inércia. Porque tem gente que pode confundir descanso com leniência, com preguiça. Ruth, ela agiu, ela foi ao encontro de um plano. E aí ela tem a resposta do descanso. É nesse sentido que nós agimos muitas vezes de forma contrária a Ruth, porque nós agimos para com Deus como se nós não o conhecêssemos. E quando a gente age dessa maneira, a gente não descansa. E quando a gente não descansa, a gente fica esgotado, a gente pensa que Deus está contra nós. A gente acha que Deus está contra nós porque a gente já está esgotado, a gente já está exaurido. Mas o que o Evangelho em Ruth nos diz é que é hora para agir. E quando for tempo para agir, não descanse. Mas quando for tempo para descansar, espere, não haja. E é assim que esse capítulo ele se conclui, com a instrução de Noemi dizendo: espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Deus, Ele não descansa. Assim como Boaz, nós veremos nos próximos episódios, Deus, Ele não descansa. A gente aqui precisa aprender a descansar. A gente aqui precisa aprender, já caminhando para o final, que a gente se cansa porque a gente não conhece ou a gente não se relaciona o suficiente com um Deus do descanso. O Deus que se permitiu descansar depois de ter feito uma obra-prima como o homem e toda a criação. E é por estar tão distantes desse Deus que a gente lembra e a gente precisa citar aquilo que foi dito por Agostinho, Santo Agostinho, bispo de Hipona, quando no primeiro capítulo do livro 1 das suas Confissões, ele diz que o homem, partícula da criação de Deus, deseja louvar-te. E o próprio Deus, ele diz assim: tu incitas ao que o homem te louves, porque tu nos fizestes para ti. E ele conclui dizendo que o nosso coração estará sempre inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. Enquanto eu e você não procurarmos descanso no Deus que é descanso, viveremos sempre cansados. Eu gostaria de orar por você e com você. Se você quiser, você pode baixar sua cabeça, você pode fechar seus olhos, ficar na posição que você desejar. Porque é assim que nós oraremos a Deus juntos nessa hora. Deus e Pai bendito, nós te damos graças, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ela fala aos nossos corações. Ela nos mostra o quanto temos andado longe do Teu descanso. O quanto temos carecido de descanso em Cristo Jesus. O quanto temos muitas vezes tentado pelas nossas próprias forças construir, realizar, fazer, elaborar. E é por isso, Senhor, que
os teus filhos e filhas estão agora orando, cansados de correr atrás de um objetivo, cansados de receberem negativas, cansados de estarem com angústia na alma. E é em oração que juntos nós olhamos para Ti e dizemos: Senhor, dá descanso às nossas almas, dá descanso, ensina-nos a descansarmos no Senhor, porque o Senhor faz esse convite para nós: troquem o seu fardo comigo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e vocês virão até mim e as suas almas encontrarão em mim descanso. Pai, que os teus filhos e filhas encontrem descanso no Senhor, que nós saibamos, Pai, discernir a Tua vontade em tempos tão difíceis, e assim caminharmos de acordo com ela, porque Tu tens planos de paz e não de mal, para nos conduzir a um relacionamento perfeito com Cristo Jesus. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Como nós fechamos o domingo passado, o Beto fechou, eu também fecho com um desafio para você ver na sua vida o que é que você precisa parar para entregar a Deus e nele você dizer assim: Deus, agora eu quero só descansar no Senhor. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre, abundantemente.